Olá, boa noite, a paz do Senhor. Gostaria hoje de começar conversando com vocês e primeiramente gostaria de começar esse vídeo orando com vocês. Vamos ligar isso em oração então. Pai, em nome de Jesus Cristo, gostaria de te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra ela venha trazer, Senhor, lucidez, ela venha trazer o teu fruto, Senhor. O teu fruto ao coração das pessoas e que venha libertar ela das preocupações desta terra, para que elas possam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, encontrar o alívio que diz na tua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Sim, Pai, em nome de Jesus, toque o coração das pessoas que irão ouvir, Senhor, esta palavra. Em o nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, este é o quadro A Verdade que Liberta. Eu gostaria de começar com um versículo, que é um versículo tão conhecido por todos nós, que nós acostumamos em colocar nos nossos quartos, né? Tatuar, alguns tatuam nos braços, outros colocam adesivos nos carros, enfim. O versículo é Filipenses 4,13, onde diz que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Sim, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas eu vou deixar esse versículo paradinho aqui e daqui a pouco a gente retorna para entender o porquê Paulo afirmou isto. O porquê Paulo exclamou este versículo. Tá bom? Nós temos que ler um pouco antes para entender por que ele chega neste ponto a dizer que todas as coisas ele pode naquele que fortalece ele, que é Cristo Jesus. Mas o texto base hoje desta noite, o texto base deste dia, deste momento que estamos aqui, eu gostaria de deixar para vocês, para nós compartilharmos, Salmos, número 90, no verso 10. Se você tiver uma caneta, anota aí, que isso é muito importante. Então, este versículo de Salmo 90, verso 10. Olha só o que a Bíblia diz, hein? A duração da nossa vida é de 70 anos. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles, ou seja, o top deles é enfado e canseira, pois passa rapidamente e voamos, meu irmão, passa rapidamente. Eu acabei de fazer 40 anos de idade, 40 anos, e a Bíblia me afirma que a duração da vida de um homem é 70 anos. Então eu já passei da metade perante a Bíblia. E aí me fica uma pergunta: quanto tempo eu tenho? Ou seja, quanto tempo você tem? Quanto tempo nós temos para de fato cumprir o propósito? Porque, amado, a vontade de Deus não é apenas que nós vivamos esses 70 anos. Claro que não. Jesus, ele abriu mão da sua glória. Jesus desceu aqui nessa terra. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne, ele se manifestou em carne, se deixou fazer na forma de homem nessa terra. Ele viveu, ele cumpriu o propósito, ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi crucificado. Ele morreu por você, por nós, por mim, por nós. Ele morreu por nós, para nos dar vida. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele cumpriu o propósito para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, para que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. Ele cumpriu tudo isso. E você acha que é apenas para você viver esses 70 anos? Claro que não, claro que não. Nós somos chamados para viver eternamente. Mas esses 70 anos é o grande vestibular. Esses 70 anos é o espaço que nós temos, é a oportunidade que temos de ser aprovados ou não. É bem desse jeito. Se você for fazer um concurso, por exemplo, você se assenta ali e você tem que fazer uma prova. Primeiro você faz a prova para depois saber se foi aprovado ou não. Não é desse jeito?
A nossa vida aqui nesta terra também não é diferente. Mas só que, amados, não se limite, não coloque na cabeça que você está vivendo essa vida aqui, que conforme a Bíblia nos diz, que o máximo dela é 70 anos. Se nós vivermos 70 anos, vamos morrer e acabou. Que propósito tem isso? O Senhor Criador dos céus e da terra vai ter propósito em te deixar aqui 70 anos só? Viveu, acabou, já era? Não. Ele mesmo disse, amados, ele mesmo disse em João capítulo 14 que ele estava indo preparar lugar. Ele está indo preparar lugar por quê? Porque ele voltará. E ele voltará e explica o porquê ele voltará. Ele diz assim, porque para onde eu estiver, eu quero que vós estejais comigo. A vontade do Senhor é que nós estejamos com Ele eternamente na glória, amados. Mas esse daqui é o grande vestibular. Então nós temos que entender que nós temos que entender algumas coisas aqui, ó, fundamentais. Que nós saímos dele, que nós vivemos nele e que nós iremos para ele. Você tem que acreditar nisso. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó, que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então o Senhor nos elegeu, foi nele. Nós fomos eleitos nele. Ele soprou. O Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ah, Moreno, mas isso daí é loucura. Aí já é loucura, cara. Antes da fundação do mundo. É loucura mesmo. O Evangelho, a mensagem da cruz é loucura, irmão. Loucura para aqueles que não creem, mas para nós é salvação. É desse jeito. Então, Efésios capítulo 1, versículo 4 nos prova que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Porque você não é porque você existe apenas. Olha, vamos começar assim, ó. Você existia um propósito, então Deus te trouxe à existência para cumprir este propósito. Você tem que crer nessas coisas. Você não é um acidente, você não é meramente aí um ato sexual que seus pais fizeram e você veio ao mundo e de repente Deus olhou e falou, nossa, e agora? O que eu vou arrumar para ele fazer? Claro que não, amado. Jesus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus, Ele está sentado no trono, Ele é rei, Ele está sentado porque Ele é rei, é Ele que governa todas as coisas. Existia um propósito, então Ele te trouxe à existência. Assim como não existia as plantas, não existia árvores, e Ele disse com a palavra dEle, terra, produz as árvores, e a terra produziu. Ou seja, o Senhor é poderoso para trazer à existência aquilo que ainda não existe. O Senhor é poderoso para trazer à existência aquilo que ainda não vemos. Tudo pela palavra dEle. O Senhor não está preso ao nosso tempo, ao Cronos. O Senhor não está preso a esse tempo nosso limitado que nós temos. O Senhor vê todas as coisas. Ele é o Pai da eternidade. Então Ele vê infinitamente, não tem como explicar. Então pessoas, antes de você nascer, Ele já via este tempo. Ele já via que teria pessoas que iriam precisar de ajuda. E vendo esse grupo de pessoas que iriam precisar de ajuda, Ele disse, eu preciso resolver este propósito. E para resolver aquele propósito, Ele te trouxe à existência. Ele permitiu que você viesse a este mundo. Agora cabe a mim e cabe a você a descobrir este propósito. Salmo capítulo 139, versículo 16. A Bíblia diz ali que antes que nós nascêssemos, todos os nossos dias já estavam escritos no livro dele. Então nós temos que acordar pela manhã e perguntar, Senhor, que capítulo hoje está escrito? Para que eu possa participar disso da maneira que te agrada, Senhor. Então nós saímos dele e nós fomos chamados para viver cumprindo um propósito aqui nessa terra, para sermos aprovados por ele. Porque um dia iremos para ele, amado. Um dia nós todos ressuscitaremos ou seremos arrebatados. Um dia nós estaremos na glória. Ou seja, tudo começa nele, Jesus, e tudo acaba nele, Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Todas as coisas começam nele, acabam nele, oh glória! É isso daí. Mas amados, o porquê então? O porquê então que
tantas coisas nos faltam? Ou por que as coisas, por que as coisas nos faz falta? Se Salmo capítulo 90, verso 10, a Bíblia diz que a nossa vida é como 70 anos. Por que andamos desesperados? Porque eu quero tantas as coisas. Amados, nada é nosso. Como eu disse, tudo começa em Cristo e tudo acaba em Cristo. Por isso que Romanos 11:36 diz que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele e para ele são todas as coisas. Então nada é nosso. A gente não pode dizer assim, tem muita gente que fala assim, este carro é meu, a casa é minha, é o meu carro, é a minha casa, é o meu dinheiro, é o meu aquilo, isso é meu. Não. Você não é dono de nada, eu não sou dono de nada, nós não somos dono de nada. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos deixa ter. É diferente se alguém precisar que você tire o carro porque está atrapalhando e perguntar, olha, eu preciso passar por aqui, de quem é esse carro? E você responder, sim, esse carro é meu. Não tem problema nessa expressão. Agora, se alguém precisar de uma carona, você vai falar, aí sim tem problema se você disser, eu não vou dar carona não porque o carro é meu. Amado, não se apegue às coisas dessa terra, porque a Bíblia nos afirma que 70 anos, depois que passa 70 anos é enfado em canseira, alguém tem que nos ajudar a fazer as coisas já. E logo logo nós passaremos e teremos que deixar todas essas coisas aqui. Filipenses, eu quero ler uma palavra em Filipenses. Eu prometi para vocês, deixa eu cumprir minha promessa, que eu falei que ia explicar o que Paulo disse. Por que Paulo disse, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Que é Filipenses 4, versículo 13. E agora nós vamos entender um pouco antes. Todas as coisas naquele que me fortalece. Só que antes, ele disse assim, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí sim ele afirma, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele diz que se ele estiver com fome, ou se ele estiver em abundância, ele está sempre se alegrando, sempre na presença de Deus. Mesmo que ele está em grande abundância, depois ele está lá passando fome, mas ele ainda permanece no Senhor, porque todas as coisas o Senhor fortalece ele. O Senhor dá força. Então é isso que temos que entender. Se tivermos coisas ou não, o Senhor permanece sendo Deus. E por que muitas pessoas estão desesperadas neste tempo que estamos passando agora, nessa dificuldade tremenda? Pessoas estão se desesperando, pessoas estão entrando em desespero e angustiadas, porque as coisas começam a faltar, porque muitas coisas você não consegue pagar as contas, porque coisas que tinham agora não estão conseguindo ter. Amados, não se desespere por isso. A tua vida não está embasada em coisas, a tua vida está embasada em Deus, no que é eterno. Olha só o que Paulo diz aqui também, Filipenses ainda 3. Filipenses 3, eu tenho que ler isso. Versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como esterca para que possa alcançar a Cristo. Paulo disse que perdeu todas as coisas, e ele explica, sabe por que eu perdi? Tive tudo por perda e não estou nem aí? Depois que eu conheci Jesus Cristo, a excelência de Jesus. Amados, o próprio Paulo, um pregador tremendo que escreveu quase o Novo Testamento todo, ele disse que tem todas as coisas por perca, por Cristo Jesus. Que as coisas, se ele tiver coisas ou não tiver, ele estará na presença de Deus. Então nós também temos que estar. Uma frase que eu queria deixar aqui, que o Senhor falou no meu coração muito forte, eu escrevi, e isso deu inspiração para que eu viesse falar com vocês.
é assim: se chegarmos a perder todas as coisas, ainda teremos tudo. Eu vou repetir essa frase para você, pra gente finalizar esse vídeo aqui, ó, pensando nesta frase. Amados, não se preocupe, porque se chegarmos a perder todas as coisas, ainda teremos tudo. Se chegarmos a perder todas as coisas, ainda teremos tudo. Porque Ele é tudo. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe em o nome de Jesus.